Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos na lição 7 que diz: o pão e a água da vida. Verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 16, versículo 28 a 30, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. E a parte introdutória está dizendo que depois de deixar o Egito, Israel estava em uma jornada desconhecida para a terra prometida. O povo enfrentou uma jornada longa e difícil e precisava aprender uma infinidade de novas lições. O Senhor os guiaria e cuidaria deles, né? Moisés era um líder presente e o povo tinha que seguir a sua liderança se quisesse triunfar. Era crucial que todos permanecessem juntos, cooperassem como uma comunidade e ajudassem uns aos outros. Vamos então conhecer um pouco das histórias que aconteceram com o povo de Israel após ali a travessia do Mar Vermelho, rumo então à terra de Canaã. Águas amargas. Nas narrativas bíblicas, diferentes papéis são desempenhados por diferentes personagens, bons ou maus, e precisamos prestar bastante atenção aos enredos, lugares, ritmo e vilões. No entanto, o elemento mais importante em um enredo geralmente é a solução da crise e as lições aprendidas. Não é diferente nesses relatos. Os episódios mostram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas. Devido à constante murmuração e desobediência, os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa de sua incredulidade e indisposição para se arrepender. E aqui nós estamos falando de Êxodo, capítulo 15, do verso 22 em diante. O primeiro teste de fé para Israel está associado à necessidade de água, o que não é surpreendente por causa do ambiente desértico, quente e seco. Após 3 dias de viagem, o povo finalmente encontrou água, mas ela era intragável. Mara significa amargo, e como a água era amarga, a fé que Israel tinha no cuidado do Senhor logo se enfraqueceu. Ou seja, quando eles chegaram com toda a sede e perceberam que a água era amarga, eles também enfraqueceram a sua fé e naquele momento murmuraram. No entanto, Deus reagiu demonstrando compaixão e o primeiro milagre foi realizado com um pedaço de madeira. Obviamente não foi a madeira, mas foi o poder de Deus, né? E aqui o povo teve que aprender lições importantes. Primeira delas, é necessário paciência em esperar o tempo do Senhor. E segundo, Deus age em cooperação com os seres humanos. No entanto, os israelitas não deram devido valor a muitas coisas e logo se esqueceram dos milagres que Deus havia feito por eles. Ainda assim, mesmo depois de tantas queixas, Deus prometeu que não traria sobre os israelitas nenhuma enfermidade que havia afligido os egípcios. Ele os protegeria, mas eles poderiam experimentar essa promessa somente com a condição de que permanecessem fiéis ao Senhor. Então, no momento em que eles se depararam com a primeira situação ali, a falta de água, e quando chegaram no lugar que tinha água, a água era amarga, mesmo tendo vivido o poder de Deus, abrindo o Mar Vermelho, o povo se enfraqueceu na fé, murmurou e reclamou. Deus mesmo assim fez o milagre de brotar ali a água boa, né? Moisés joga aquela madeira na água e a água se torna boa. Mas o povo só viu aquele milagre após a sua murmuração. Poderiam ter chegado ali, visto aquela água amarga e ter a certeza de que Deus faria o melhor. E Deus, com a sua infinita misericórdia, não deixou de abençoá-los. E nós, muitas vezes, nos encontramos nessa situação também. Essas histórias são válidas para nós, para os nossos dias. Quantas vezes enfraquecemos a nossa fé ao invés de continuarmos crendo que Deus vai operar o milagre, né? Segunda-feira, codornizes e maná. Infelizmente, vemos um padrão de rebelião nessas histórias de peregrinação. O povo rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido.
É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje. E é exatamente isso. Deus opera o milagre e quando nós passamos por qualquer outra situação, nos esquecemos daquilo que ele havia feito no passado. Várias tentações registradas na Bíblia estão relacionadas com o alimento. No Éden, a queda está relacionada ao ato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas tentações de Jesus no deserto, o primeiro ataque de Satanás foi contra o alimento. Não é de admirar que Moisés tenha lembrado as gerações posteriores. O ser humano não viverá só do pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O maná foi um pão celestial que Deus deu aos israelitas nos seus 40 anos de peregrinação. Por meio dessa dádiva, ele ensinou que é criador e que é provedor de tudo. Além disso, ele usou sua provisão sobrenatural para mostrar como observar o sábado. E aqui nós temos, o que nós lemos ali no verso para memorizar. Deus mandava o maná diário para eles. Quando chegava na sexta-feira, ele mandava uma porção dobrada para que no sétimo dia eles não fossem pegar o maná, mas que eles observassem e guardassem o sábado do Senhor. Agora vamos para a terça, água da rocha. Mais uma vez aqui nós falamos sobre água, No deserto precisamos de muita água. Deus cuidou deste problema mesmo que as pessoas se queixassem, não confiassem nele e até testassem sua capacidade e disposição de dar-lhes água. Em sua incredulidade, eles olharam de volta para o Egito. Então, a primeira dificuldade, eles lembravam do Egito. Talvez nós, quando enfrentamos alguma situação difícil, também lembramos do nosso passado e talvez desejamos voltar para lá. Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação, que foi o que o povo estava fazendo. O Senhor deu água aos israelitas, apesar de sua incredulidade. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles. Embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas de sua presença, mas também de seu poder e autoridade. Então, naquele momento, eles reclamaram novamente que queriam água, E Deus fez sair a água da rocha. Mas o povo, mais uma vez, demonstrou que em seu coração havia incredulidade. Quarta vai falar agora sobre Jetro. Moisés foi visitado por Jetro, seu sogro, que também é chamado de Reuel. Jetro trouxe consigo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés ouviu que eles estavam chegando, saiu para recebê-los. E ali é aquele momento, então, que Moisés reencontra sua família e ele conta tudo o que aconteceu para Jetro, E Jetro, então, exalta a bondade de Deus e a intervenção extraordinária que Deus fez em favor do povo. E ele declara: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. E nós vemos aqui, então, o exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo, De quem é o verdadeiro Deus e do que ele pode fazer por seu povo. Era exatamente isso que Deus esperava de Israel, que quando os testemunhos chegassem à terra de Israel, eles espalhassem para outros povos. E aqui diz que Jetro, ele aprende uma lição ali sobre Deus, porém ele também veio abençoar Moisés, quando ele deu conselhos sábios e benéficos para Moisés. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios justos e imparciais. E Jetro disse para ele, então, olha, procure pessoas que temam a Deus, que são confiáveis e que odeiam um ganho desonesto. Então foram nomeadas pessoas capazes e de bom caráter que liderassem grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Assim a carga de Moisés seria reduzida e ele poderia se concentrar em outros problemas. Moisés aceitou o sábio conselho de Jetro e nomeou líderes para diferentes funções administrativas. E aqui também a comunidade em Israel, o povo de Deus, estava sendo organizado para futuramente ser uma grande nação. Quinta, o pão e a água da vida. Paulo explica em 1 Coríntios 10, capítulo 11, 1 Coríntios 10, verso 11. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas, falando lá desse período no deserto, são exemplos de advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas. Ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Essa é a instrução pertinente para nós que vivemos no tempo do fim. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com o espírito de poder, de amor e de moderação, para que tome decisões corretas e sigam seus ensinos.
Cristo é a fonte da vida e só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De modo que não vivamos conforme os padrões do mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E aqui também traz uma outra história para nós, a história da mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, a partir do verso 7. A mulher samaritana, ela descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. É Deus quem desperta em nós a sede interior da paz, alegria e felicidade. Portanto, só Ele pode satisfazê-la. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede do seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham um significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida e é a água viva. Por isso, é somente nele que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas, né? Então, essas referências do Antigo Testamento, elas entram em conformidade com o Novo Testamento, quando Jesus declara que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é que nos sacia, Ele que mata a nossa fome, é através de Cristo Jesus que nós somos completos. E assim como Ele estava com o povo de Israel lá na travessia do Mar Vermelho durante os 40 anos no deserto, Ele é o mesmo que continua conosco nos dias de hoje. Nós é que podemos escolher se seremos como o povo de Israel, sempre reclamando e murmurando, ou vamos ter fé e confiar que Ele guia, Ele nos protege, Ele é o nosso provedor. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o Teu nome. Obrigado por mais uma lição, obrigado por saber que o Senhor está nos guiando durante a nossa jornada, assim como o povo de Israel na jornada para a terra prometida. A nossa terra prometida é a Canaã celestial, Senhor. Nos ajude a não murmurarmos, mas confiarmos em Ti. Não desfalecermos, mas permanecermos fiéis ao Senhor, sabendo que Tu és Deus e o Senhor tem cuidado de todas as nossas causas. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Continuemos estudando a lição e deixando com que Deus nos guie nessa jornada para a Canaã celestial. Até a próxima lição, se Deus quiser.